Mais informações da economia com o Malangani, que vai falar de déficit primário, que nós tivemos um déficit em março deste ano negativo, se a déficit é negativo, né, de 1,5 bilhão de reais. Mas no contexto em que nós estamos, o que isso significa? É um resultado bom, ruim, se comparado com meses anteriores, com o mesmo período do ano passado? Não é um resultado bom, Lívia. Veja que o déficit primário em relação ao mês de fevereiro foi de 7 bilhões. Então, a gente continua no negativo, só janeiro que foi bastante expressivo, aí sim foi um superávit, muito focado na receita, mas se a gente continuar nessa trajetória de déficit, vai fechar no vermelho, né? Quando a gente fala em déficit primário, é a receita menos a despesa, excluindo as despesas com juros. É claro que na prática o governo tem que pagar os juros, mas por que nesse cálculo a gente exclui as despesas com juros? Porque é uma métrica de sustentabilidade das contas públicas. Se pelo menos a gente estiver aqui no positivo, receita menos despesa, tirando o juro, significa que essa dívida vai se manter estável ao longo do tempo. Agora, se mesmo excluindo as despesas com juros, que é o resultado de agora, 1,5 bilhão de reais, a gente está no negativo, significa que a trajetória da dívida ela é crescente, ou seja, o Estado continua se endividando para continuar financiar os seus gastos públicos. E qual que é o problema disso? Esse Estado grandão e endividado pressiona as taxas de juros de mercado. E aí não adianta nada o Banco Central reduzir a taxa de juros porque não vai fazer efeito, porque as taxas de juros de mercado se tornam mais elevadas devido ao aumento do risco. Por isso que é tão importante quando a gente fala no fiscal, né? A sustentabilidade das contas públicas, que é justamente para esse Estado não se endividar ainda mais. Mas parece que o mercado esperava um déficit pior ainda, né? Foi exatamente. Bem pior, inclusive, de 5 bilhões, algo assim? Era pior. Então, assim, continua no negativo, foi um pouco melhor do que o esperado, mas ainda é ruim. A gente tinha que estar falando agora em superávit primário e não déficit primário. Então, assim, tudo bem que foi um pouco melhor do que as projeções de mercado, mas ainda é no negativo. E algo que me preocupou bastante é o aumento das despesas obrigatórias. Então, teve aumento com saúde, teve aumento com previdência, teve aumento também com antecipação do 13º. O que são essas despesas obrigatórias? Tem que pagar, não tem jeito, até é constitucional, né? Você não pode deixar de pagar uma aposentadoria. Mas justamente por isso, como você não consegue cortar esse tipo de despesa, é o que preocupa, porque elas são crescentes ao longo do tempo. Então, você tem que fazer algum tipo de ajuste naquelas despesas que a gente chama de discricionárias, onde dá para o governo cortar, tem uma margem de manobra. São investimentos. Exatamente. Mas a política e fiscal do governo é muito focada em arrecadar, né? Então, tributar onde não havia tributação, um aumento de tributos. Num certo sentido, isso até está correto. Eu acho que fundos exclusivos, sim, deveriam pagar impostos, né? E não só lá no vencimento do fundo, como foi feito, tributação de offshore e tal. Ok, mas também tem que ter medidas focando no gasto público. Muito obrigada, Langani. Imagina.